Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal do Já Invest. Eu sou o Lucas, principal analista da nossa plataforma, e hoje eu vou comentar um pouquinho sobre os resultados do 4T21 da Klabin, tá? Para quem não sabe, a gente vai fazer um acompanhamento de resultados bem extenso nesse trimestre, tá? Se quiser acompanhar todos os resultados que a gente comenta, dá uma entrada aqui no grupo do Telegram, entra lá, tá? O link tá aqui embaixo na descrição, e aí você vai ter acesso a toda a nossa cobertura de resultados do 4T21. Se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like no final, se inscrever no canal, que isso é muito importante para a gente continuar fazendo esse tipo de conteúdo também para vocês. A gente precisa entender que esse tipo de conteúdo faz sentido para vocês, tá bom? Falando um pouco então do resultado da Klabin de forma resumida aqui, tá? Um resultado bom, um resultado forte. Realmente a empresa está passando por um momento muito especial, né? A gente vê que existem diversas métricas que estão auxiliando, vento a favor da empresa no momento que ela está conseguindo desalavancar de uma forma bem interessante. O custo, digamos assim, dos produtos vendidos da Klabin não acompanhou o quanto que a receita subiu, então isso acaba gerando um aumento, né, do resultado operacional da empresa. Então, no geral, a gente ficou bem impressionado, eu fiquei bem impressionado com esse resultado da Klabin. Vou passar alguns destaques aqui com vocês para mostrar o que é importante você olhar quando você está olhando uma empresa estilo a Klabin, né? O que você de fato tem que prestar atenção? Porque eu vejo que muita gente presta atenção nas coisas erradas quando vai analisar uma empresa que tem dívida em dólar, que tem receita em dólar e acaba tendo alguns impactos cambiais dentro do balanço, tá? Então vamos lá para os destaques da Klabin, né? Que nem a gente comentou, a receita líquida foi muito bem, aumentou praticamente 40% aqui na comparação com o trimestre anterior. Ela teve um crescimento consistente em todas as linhas do seu negócio. A margem EBITDA segue muito forte, né, na margem de 40%, bem alta, né, em relação também ao ano passado. E a gente vai ver que grande parte desse efeito aqui na margem EBITDA realmente foi por conta que a empresa conseguiu segurar os seus custos no momento que os preços do seu produto aumentou bastante, tá? Então isso acaba que melhorou bastante a margem da empresa. Um dos pontos mais positivos do release da Klabin, na minha opinião, foi o ROIC, o retorno sobre o capital investido, chegando a praticamente 20% aqui de ROIC nos últimos 12 meses. Então, uma geração de valor aí muito forte para os seus acionistas. Eu acho que 2021 foi um dos melhores anos que eu já acompanhei a Klabin e a empresa está sabendo aproveitar muito bem esse momento um pouco mais positivo do seu mercado. O endividamento, que era uma coisa que preocupava algumas pessoas quando elas olhavam a Klabin, chegou a patamares mais aceitáveis agora. Lembrando que no ano passado a Klabin chegou a bater ali o 4 vezes o EBITDA, né, em relação à sua dívida líquida, e agora ela está chegando no patamar de 3 vezes. Tanto pela alta do EBITDA, como também a gente vai ver que teve uma reduçãozinha também da dívida líquida da empresa, realmente porque eles reduziram, né, a parte dos investimentos no projeto do Puma 2. Agora eles estão fazendo somente a segunda parte do Puma 2, a primeira parte já está concluída, e agora a empresa ela está muito mais equalizada, né? Isso é importante porque se a empresa tivesse ainda muito alavancada nesse cenário de alta de juros, não adiantava nada você gerar um ROIC tão alto aqui, que você ia acabar tendo um custo de dívida muito alto, tá? Então, posteriormente eu vou até mostrar para vocês que esse custo de dívida da Klabin subiu bastante também. Importante, então, a empresa dar uma desalavancada agora, dar uma redução realmente da sua alavancagem de dívida líquida sobre a EBITDA, para que ela consiga continuar mantendo bons resultados daqui para frente, tá? Aqui tem a parte do índice Dow Jones de sustentabilidade, né, que ela conseguiu ficar em 2 categorias, a evolução das obras do Puma 2, a construção da segunda máquina atingiu 14% de execução, e tem esse startup planejado para o segundo trimestre de 2023. Então, ao longo de 2022 e primeiro semestre de 2023, a Klabin ainda tem a previsão de um investimento de cerca de 5 bilhões de reais, tá? Nesse projeto do Puma 2, cerca de 7 bilhões ela já investiu. Então, vamos dar uma olhada aqui nos principais destaques financeiros da empresa. Se você olhar o volume de vendas, né, o tanto que a empresa vendeu, de fato, você vê que não teve grandes alterações no volume de venda. Então, quando a gente vê a receita subindo muito e o volume de venda ficou praticamente flat, né, ficou praticamente o mesmo patamar, a gente acaba falando que, olha, provavelmente o preço da empresa subiu bastante. E a gente vê que tem muita dinâmica em relação aos custos também, né, os custos de produção da celulose, de produção do papel kraftliner subiram, porém, né, a Klabin ela teve uma dinâmica muito favorável do mercado, que os preços do kraftliner que ela conseguiu vender, os preços da celulose no mercado global, eles subiram mais do que os custos efetivamente impactaram a empresa, tá? Então esse é um dos motivos pelo qual ela conseguiu apresentar esse EBITDA ajustado tão forte
no 4T21, um crescimento de 44% em relação ao 4T20, tá? Você vê aqui que é em linha com o 3T21. Então essa dinâmica é uma dinâmica que começou nos últimos trimestres e agora está permanecendo para esses próximos trimestres, tá? Novamente aqui a desalavancagem da empresa bem pontual, né? No momento que a gente tem uma alta muito íngreme aí dos juros, e a gente vai ver posteriormente como isso impactou de fato a dívida da empresa, o custo de capital da empresa, tá? Os investimentos aqui na época estavam em 2 bilhões, a empresa finalizou, deu startup da sua primeira parte do Puma 2 em agosto de 2021, então ela conseguiu reduzir a quantidade de investimentos que ela está fazendo. Provavelmente deve manter esse patamar de investimentos aí de 1 bilhão por trimestre até concluir a segunda fase do Puma 2, tá? Falando um pouco do desempenho operacional, econômico, financeiro da Klabin na parte de produção de celulose e papéis. Aqui a gente tem dois destaques positivos, tá? Primeiro, um incremento aqui de produção de fibra longa em relação ao 4T20, você vê um incremento de 45%, e também a parte do MP27 entrando de forma mais recorrente dentro do balanço. Para quem não sabe o que é MP27, ele é justamente o tipo de papel kraftliner que é produzido na unidade do Puma 2, tá? Na primeira parte, na primeira fase da unidade do Puma 2. Então, ele é um papel que eles colocam aqui produzido 100% a partir de fibras de eucalipto, que eles até têm um nome para ele especial aqui de Eucaliner, né? O startup ele ocorreu em agosto de 2021, então é o primeiro trimestre que a gente está vendo de produção realmente 100%, né, ao longo de todo o trimestre dessa parte do MP27. Então é interessante que a gente agora tenha uma noção melhor de quanto que ele pode incrementar em produção para a empresa, né? Cerca de 80, 90 mil toneladas ali por trimestre, tá? Então, bem interessante. E eles falam aqui que foi muito bem recepcionado pelo mercado esse tipo de papel, né? Que realmente o mercado, ele conseguiu ver realmente um incremento de qualidade nesse papel. Então, provavelmente o que a gente consegue perceber é que ao longo de 2022 pode ser que tenha uma precificação um pouco mais premium para esse tipo de papel aqui que é produzido nessa nova fábrica do Puma 2. Olhando para a parte de volume de vendas, né, a gente vê que o volume de vendas meio que acompanhou a produção, né, você teve um incremento melhor aqui na fibra longa, no volume de vendas, e também na parte do container board, que é justamente a parte que você tem kraftliner, white top liner, reciclados, Eucaliner, que é novo produto aí da Klabin, né, e outros grades de container board. Então esse segmento realmente era esperado que tivesse um volume de vendas maior, visto que você tem uma produção maior, né, e o mercado está pedindo cada vez, está demandando cada vez mais esse tipo de papel, né? E aí você consegue ver que você tem um incremento aqui no volume de vendas da parte de mercado externo. Então o mercado externo segue bem mais forte que o mercado interno dentro desse volume de vendas. Principalmente, na minha opinião, essa parte do container board, realmente essa tendência que você tem da substituição do plástico para papéis, digamos assim, mais recicláveis e mais voltados ao meio ambiente, né? Mais benéficos ao meio ambiente. Então eu acho que isso é uma tendência que lá fora está acelerando muito mais do que dentro do Brasil e consequentemente a demanda por esse tipo de produto que a Klabin ela produz, né, ela está muito maior lá fora do que necessariamente aqui dentro do Brasil. Igual comentamos anteriormente, isso causa um impacto bem interessante na receita líquida da empresa, né, de fato, porque você vê que tem um incremento aqui de 106%, praticamente dobrou a receita nessa parte de container board. E justamente, novamente, a gente vê aqui o mercado externo com impacto maior sobre a receita líquida do que o mercado interno brasileiro, né? Apesar do mercado interno ter crescido também, o mercado externo ele cresceu muito mais em relação ao 4T20 do que o mercado interno. A receita de vendas por produto ela segue um terço celulose, um terço embalagens e um terço essa parte de cartões e container board, que é justamente essa parte que a empresa está crescendo mais as suas vendas nesse momento com a introdução do Eucaliner na sua produção. Aqui falando da composição do custo caixa total da empresa, né? O que é o custo caixa unitário total da empresa? É a contemplação da venda de todos os produtos da companhia. Então a porcentagem do que cada coisa impacta dentro de todos os produtos da companhia. E por que é mais importante você olhar o custo caixa total quando você está falando da Klabin, né? Porque ela é uma companhia que, diferentemente da Suzano, ela tem, né, essa receita muito diversificada que nem a gente viu aqui. Então a empresa produz celulose, vende celulose, produz embalagens, produz essa parte de cartões e a parte de container board. Então, se você fosse olhar só o custo caixa de celulose, você ia pegar só uma parte, uma parcela dos custos da empresa.
Quando você olha o custo caixa unitário total, você contempla a venda de todos os produtos da companhia. Então é muito mais interessante a gente analisar isso aqui. E o que a gente consegue ver que realmente modificou, né, ao longo do ano de 2021, né, em comparação com o 4T20 aqui. Você vê que a porcentagem, por exemplo, da parte de madeira, papel e aparas aumentou muito mais, né, em relação ao 4T20. Você teve um aumento aqui de 6 pontos percentuais. Realmente é custo, né, pessoal? Custo ficando muito mais forte e uma redução da parte do custo do pessoal, justamente pela desvalorização cambial que a gente teve, né? Então, a gente vê que o pessoal, como o pessoal recebe em reais, né, digamos assim, que é pago em reais, acaba tendo uma porcentagem dentro desse custo caixa menor do que no ano passado, quando você tem um aumento, né, desse insumo aqui que é dolarizado. Tá? Então é mais ou menos essa dinâmica que aconteceu ao longo de 2021. A gente teve um aumento do custo da madeira, papel e aparas. Por sorte da Klabin, ela conseguiu repassar esse preço e muito mais, né? Tanto que ela teve um aumento de margem para os seus produtos, que a gente vai ver um pouco mais na parte da margem EBITDA e do EBITDA ajustado da empresa. Essa dinâmica que eu comentei anteriormente da composição do custo caixa, ela fica até mais clara aqui nesse gráfico da composição do custo caixa anual da empresa. Então você vê quanto que o madeira, papel e aparas aumentou aqui no percentual e o quanto que o pessoal reduziu, olhando agora o ano completo, né? E aqui a gente vê o custo dos produtos vendidos, o CPV, ele aumentou 22%, então aumentou muito menos do que a receita líquida, e esse é o segredo, de fato, para o grande resultado da Klabin nesse 4T21. Você vê que as despesas administrativas da empresa praticamente se mantiveram num patamar muito parecido em relação ao 4T20, né? Aumentaram apenas 8%, então a empresa conseguiu ser muito diligente nessa parte de custos. Isso faz total diferença para você conseguir, de fato, aproveitar esse momento muito positivo do mercado. Aqui, pessoal, um ponto muito importante da análise, porque mostra claramente por que você tem que olhar EBITDA e geração de caixa operacional quando você está analisando a Klabin, e não olhar lucro ou prejuízo líquido, tá? Porque aqui fica muito claro, olha só, a empresa em 2020, ela gerou um prejuízo líquido contábil de 2 bilhões de reais, justamente por conta daqueles efeitos de hedge, né, que a empresa tem para se proteger. Pelo fato da empresa ter uma receita dolarizada, ela precisa também ter uma dívida dolarizada para ela conseguir equalizar isso aí. Ou seja, quando o dólar ele cai muito, né, a empresa consegue se proteger através dessa dívida também que é dolarizada. Então ela consegue deixar os seus resultados, a sua geração de caixa, digamos assim, um pouco menos volátil, né, por conta dessa política de hedge que ela faz. Só que essa política de hedge, ela tem um efeito contábil de marcação no mercado a cada trimestre. Então, quando você teve o dólar explodindo em 2020, isso gerou um impacto negativo, digamos assim, no hedge sobre o lucro da empresa, tá? Então você teve um impacto meramente contábil, um impacto que não impactou o operacional, que não impactou a geração de caixa da empresa sobre o ano de 2020. E aí muita gente falou, nossa, a Klabin está tendo prejuízo, a Klabin não está indo bem, mas quando você olha a geração de caixa, né, do EBITDA ajustado menos o CAPEX de manutenção, você vê que a empresa gerou 4 bilhões de reais de caixa no ano passado, e nesse ano agora fechou com 6 bilhões de reais de geração de caixa. Então a empresa está muito bem, na verdade, muito bem, obrigado, tá? Então quando você for olhar a Klabin, esqueça o lucro, esqueça o prejuízo líquido e olhe muito mais a geração de caixa e o EBITDA da empresa. E se você olhar o EBITDA ajustado da empresa, você tem aqui um crescimento de 44% em relação ao 4T20. Então, um resultado muito positivo para a companhia e em linha também com o resultado do trimestre passado. Então você vê que é uma dinâmica que não foi desse trimestre, é uma dinâmica que aconteceu ao longo de 2021 inteiro, praticamente, que ela teve o reajuste dos seus produtos aí pelo mercado, e isso beneficiou de forma muito positiva a Klabin. Quando a gente olha o endividamento e as aplicações financeiras da empresa, aqui você vê uma desalavancagem da empresa aos poucos, né? Comparando até com o 4T20, aqui eles não trouxeram o 4T20, mas a gente viu anteriormente que estava em 4 vezes, e agora está no patamar aí de 3 vezes, né? O endividamento bruto da Klabin segue em 30 bilhões, um total de curto prazo aqui muito pequeno em relação ao total de longo prazo, então isso dá muita tranquilidade para a empresa, de fato, aos poucos, né, e pagando a sua dívida conforme o incremento da sua geração de caixa vai aumentando. Uma coisa que, na minha visão, é algo negativo sobre a Klabin nesse caso, é o custo da dívida na moeda local, ele praticamente dobrou, né, que ele chegou a ser 4,3% ao ano em 4T20, e por conta dessa alta dos juros, dessa alta do Selic, né, e consequentemente o impacto no CDI, você tem agora um custo de dívida na moeda local de 11,5% ao ano.
No entanto, né, se você vê o total de dívida da moeda local da Klabin, é 20%. Então, grande parte da dívida da Klabin está lá fora, né, 80% da dívida está lá fora. Então, esse impacto do aumento do custo, ele é minimizado justamente pelo tanto de montante, né, que a empresa tem em custo de moeda local. O custo da dívida lá fora, ele segue muito controlado, né? Inclusive, pode ser até que ao longo de 2022, com essa pequena alta que a gente veja de juros lá fora, isso aumente um pouquinho, mas muito menos do que o Brasil, né? Lembrando que a gente saiu de 2% ao ano para praticamente 11% ao ano agora. Então, essa dinâmica realmente prejudicou em parte a empresa, mas como a gente tem um percentual muito pequeno em moeda local, é tranquilo da Klabin conseguir ultrapassar isso aí, tá? Até pela geração de caixa que a empresa está tendo, que é fantástica. Na parte de investimentos da empresa, a gente vê uma redução do total que foi investido em relação ao 4T20, de praticamente 40%. Isso é melhor porque isso deixa a geração de caixa da empresa um pouco mais limpa, e esse é um dos motivos até pelo qual a gente acha que a empresa, no ano de 2022, deve voltar a pagar bons dividendos, tá? Porque a empresa está gerando muito caixa, está com o EBITDA ajustado muito alto, e ela está reduzindo os investimentos no projeto Puma 2. Então, você tem essa redução de 1,4 bi para 750 milhões, tá? No 4T21. E ela deve seguir ali investindo 1 bilhão aproximadamente por trimestre. Então a gente acha que essa dinâmica atual que a empresa está passando gera uma consequência de bons dividendos que a gente deve enxergar aí ao longo de 2022, tá? Inclusive, a gente vai falar um pouco mais, né, desses dividendos mais à frente. Mas aqui o CAPEX do projeto Puma 2, você vê que já foi realizado cerca de 8 bilhões do total de 13 bilhões que a empresa planeja investir. Então falta aí cerca de 5 bilhões, né, digamos assim, para a empresa conseguir finalizar o Puma 2, que deve ficar pronto, 100% pronto, no segundo trimestre de 2023. Olhando para o fluxo de caixa livre da empresa, né, a empresa conseguiu 500 milhões de reais de fluxo de caixa livre ao longo de 2021, já tem uma melhora em relação a 2020, principalmente pela linha do CAPEX aqui, então a empresa está investindo menos, provavelmente vai investir menos também em 2022, então a gente provavelmente vai ver uma melhora do fluxo de caixa livre da companhia aí nos próximos trimestres, tá? Aqui eles fizeram um ajuste, mas na minha opinião, sei lá, eu não concordo muito com isso, esse ajuste aqui, mas tudo bem, né? Eles estão falando que a possibilidade da empresa de gerar fluxo de caixa livre, se você desconsiderar quanto que ela está gastando no projeto Puma 2, projetos especiais de expansão, e desconsiderar também o pagamento de dividendos, né? A empresa tem um potencial de gerar aí 4 bilhões de reais de fluxo de caixa livre ajustado, tá? E aqui é um ajuste que eles fizeram aí, mas é algo que, assim, na minha percepção, acaba não fazendo muito sentido, porque a empresa precisa investir. Se a empresa não está investindo, ela precisa pagar um bom dividendo também. Consequentemente, ela vai ser pressionada para pagar um bom dividendo. Então, acho que, assim, tudo bem, né? Tem esse ajuste aqui, mas vamos deixar. Vamos olhar um pouco mais o fluxo de caixa livre mesmo, de fato, da empresa, né? Tem alguns ajustes que eu acho que fazem menos sentido. Aqui, o grande ponto positivo, digamos assim, desse resultado, o retorno sobre o capital investido da empresa batendo um recorde aqui, né, em 4T21 e no 3T21, 19,8%. Se você for olhar o ROIC histórico da Klabin, você vai ver que como que isso é fantástico, né? Em 2019, a empresa tinha um ROIC ali de 11% aproximadamente. Agora ela, em 2015, em 2020, desculpa, ela chegou à média de 13,6% de ROIC, e agora ela fecha 2021 com a média de 18,6%, batendo aqui 19,5% no 4T21. Então, a expectativa que a gente tem, justamente porque esse ano deve ter uma tendência de continuidade desse preço da celulose e do preço também do kraftliner, provavelmente a empresa vai continuar mantendo esse patamar aqui de ROIC para o ano que vem, tá? Um ponto muito positivo para a empresa está realmente tendo ventos muito favoráveis nesse momento. Finalizando aqui, vamos falar um pouco de proventos, né, dividendos, e agora eu vou apresentar aqui o motivo da nossa tese, que a gente acha que realmente a Klabin ela vai voltar a pagar um bom yield aqui. Eu acho que um yield muito similar a 2019 ao longo de 2022. Então, o grande ganho, na minha opinião, de você investir em empresas que pagam bons dividendos é você conseguir se posicionar na empresa antes do anúncio do dividendo. Então, meio que você tem que adivinhar o dividendo. Nem sempre é simples você fazer isso aqui, mas eu acho que no caso da Klabin está razoavelmente caminhando para um cenário que ela tende a melhorar a sua distribuição ao longo de 2022. Né? Você tem uma redução da alavancagem da empresa, você tem uma redução dos investimentos e uma geração de caixa operacional muito forte. Tá? Então, consequentemente, vai sobrar dinheiro aí para a empresa fazer as suas distribuições. E a gente vê que a empresa tem uma política de dividendos
de pagamento de proventos entre 15% a 20% do EBITDA ajustado da empresa. Então, se você fizer algumas continhas aí, considerando que a empresa consiga manter o EBITDA ajustado em linha com o que ela apresentou no 4T21, a empresa deve pagar aí os seus 5%, 5,5% de dividendos em 2022. Inclusive, ela já anunciou um dividendo aqui agora, né, no valor de 377 milhões aqui que ela anunciou esses dividendos complementares. E o que a gente consegue ver é que aproximadamente 1%, aí 1,5% de yield para esses dividendos, salvo engano, tá? Então é só o começo aí do que a gente acha que de fato são dividendos que a empresa tende a pagar de forma recorrente aí ao longo dos trimestres. E se você for olhar o EV/EBITDA histórico da Klabin, né, você vê que a empresa realmente está num patamar aqui dos menores patamares dos últimos 5, 6 anos, né? Teve um outro patamar aqui em 2019 que ficou muito baixo também, ficou em cerca de 5 vezes EBITDA, e agora ela está negociando a 5,8 vezes EBITDA. Então é um patamar que de fato, assim, se você olhar o histórico da empresa e considerar que em média que ela negociou a 10 vezes EBITDA, é um patamar interessante para você estar exposto a uma empresa que está apresentando bons resultados. Tudo bem, você tem uma dinâmica muito favorável no mercado, né, uma demanda muito forte do mercado externo, mas não há, na minha opinião, motivo para essa demanda enfraquecer nesse momento, tá? A gente continua vendo essa tendência realmente secular da troca do plástico por embalagens que sejam um pouco mais biodegradáveis, digamos assim. Isso beneficia muito a parte de craftliner da Klabin, tá? Então a Klabin, uma empresa que a gente gosta muito, uma empresa que a gente acha que apresentou um resultado excelente e uma empresa que a gente acha que vai pagar excelentes dividendos para 2022. Bons dividendos, né, digamos assim, excelentes também não, mas bons dividendos na ordem ali de 5, 6% de yield com os preços atuais, tá? Então definitivamente se você gosta da Klabin, você deve estar olhando um pouco mais de perto para ela nesse momento que a empresa está passando por um momento muito especial, na nossa opinião, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, passe para aquele seu amigo que investe na Klabin, para ele entender de fato como é que a empresa funciona, todos os passos a passos da empresa. E se você gostou desse vídeo também, eu te convido para testar a nossa plataforma, porque lá dentro da nossa plataforma, no plano GA Pro, a gente faz avaliações de empresa praticamente semanalmente, né? Desse tipo de empresa, nesse estilo aqui um pouco raiz, realmente indo no detalhe da empresa, explicando passo a passo o que a gente está conseguindo enxergar dentro dessas companhias, tá bom? Obrigado, pessoal, um abraço a todos aí e bons investimentos para vocês.